Pessoal, meu grande objetivo hoje é tentar desmistificar cirurgias para o aumento do pênis, tá? Cada vez mais o homem ele quer ter um pênis maior. Isso é sempre o desejo de todo homem. A mulher não se preocupa muitas vezes com isso, mas o homem sim, ele se preocupa com isso e ele quer ter um pênis maior. O que existe de verdade, o que tem de mentira? Me acompanhe hoje que eu tenho certeza que tu vai entender um pouco mais o que a gente pode fazer. O que os estudos têm demonstrado e o que as técnicas cirúrgicas avançaram nos últimos anos com relação ao tamanho do pênis? O que a gente pode fazer? Pessoal, existem algumas técnicas que nós adotamos para aumentar o tamanho do pênis que são basicamente uma escrotoplastia em primeiro lugar. O que é escrotoplastia? Muitas vezes os pacientes têm um escroto mais colado no corpo do pênis. Então nós conseguimos fazer com que esse escroto saia, ou seja, fique um pouco descolado com relação ao pênis, então a aparência do pênis aumenta. Então esse paciente vai ter um ganho em comprimento do pênis, principalmente porque nós conseguimos retirar o escroto que estava grudado no pênis. Então a escrotoplastia é um procedimento muito interessante, no qual ele não aumenta o tamanho do pênis, mas a aparência é que aumenta porque tu tiras esse escroto que estava colado no pênis, então o aumento do pênis acaba acontecendo, mas não porque nós aumentamos, mas porque nós retiramos a influência do escroto que está muitas vezes em alguns pacientes colado no pênis. Que outro tipo de alternativa nós temos para aumentar essa aparência do tamanho do pênis? E que acaba trazendo, de uma maneira bastante importante, o aumento da autoestima do homem. Muitos homens são obesos. E a gente sabe que diminuir a obesidade faz com que aquele panícula adiposo na gordura suprapúbica, se eu diminuir ele, acabe aumentando, favorecendo com que o paciente aparentemente tenha um ganho no comprimento do pênis. Mas muitas vezes, com exercício físico, tu acabas não conseguindo diminuir aquele panícula adiposo na gordura suprapúbica. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma cirurgia chamada dermolipectomia, onde se retira aquela gordura na região suprapúbica, ou nós podemos fazer uma lipoaspiração dessa gordura suprapúbica, fazendo com que a aparência do corpo cavernoso, do pênis, seja maior, ou seja, não tem também influência desse panícula adiposo na região suprapúbica, fazendo com que o paciente se sinta melhor e ele tenha um aumento do tamanho do pênis. Outra cirurgia que pode ser realizada é a secção, ou seja, o corte do ligamento infundibular do pênis, que nós podemos ganhar em 1 centímetro no máximo. Por outro lado, existem alguns casos onde existe, infelizmente, uma fibrose dessa região e às vezes a gente pode, fazendo a cirurgia, mesmo assim, não aumentar o comprimento peniano. O que nós podemos fazer para aumentar, engrossar o pênis, que muitas vezes essa é uma das queixas do paciente. Olha, eu tenho um pênis longo, mas eu tenho um pênis que é fino, eu gostaria de deixar ele mais engurgitado. Dá para botar uma prótese para aumentar o tamanho do pênis? A resposta é não. A gente coloca uma prótese peniana com o objetivo de funcionalidade, ou seja, o grande objetivo é o paciente tem disfunção erétil, não está conseguindo ter relação sexual, tu coloca essa prótese para que ele tenha um mecanismo de ereção peniana presente, ou seja, ele vai ter uma ereção. Nós não vamos aumentar o tamanho do pênis, nós não vamos engrossar o tamanho do pênis, nós vamos simplesmente devolver a ereção peniana para aquele paciente que não tinha ereção peniana. Ou para aquele paciente que tem doença de Peyronie, que é uma curvatura do pênis. E em uma grande parcela da população, até 3% dos pacientes podem ter doença de Peyronie. Se tu optas por realizar o procedimento cirúrgico de correção da curvatura e ele tem também disfunção erétil, tu acabas melhorando a ereção peniana, colocando uma prótese peniana, mas tu não vais aumentar o tamanho do pênis. Na melhor das hipóteses, tu vais conseguir restaurar o comprimento original de antes dele ter a doença de Peyronie. Ou seja, tu restaura o comprimento do pênis, mas tu não podes dizer que tu vais aumentar o comprimento peniano. Bom, vou colocar uma prótese para aumentar a grossura do pênis. Também não vai funcionar para isso. A prótese peniana tem um grande objetivo: manter a ereção do pênis, fazer com que o paciente tenha uma ereção. Se for uma prótese maleável, tu vai ficar sempre com a ereção, tu pode conseguir colocar de um lado para o outro, conseguir curvar um pouco a prótese,
E se for uma prótese inflável, tu vai ter uma ereção no momento que tu quiseres, fazendo a pressão a nível da bombinha que está a nível do escroto. Por outro lado, ela não aumenta a grossura do pênis, muito menos aumenta o comprimento peniano. O que nós podemos fazer para aumentar a grossura do pênis? Nós podemos utilizar algumas substâncias chamadas ácido hialurônico, e essas substâncias injetáveis colocadas a nível do corpo cavernoso, um pouco antes do corpo cavernoso, nós fazemos com que o paciente tenha um aumento do pênis e moldando esse pênis, fazendo com que ele tenha uma ereção onde exista um crescimento lateral pela aplicação dessa substância, ou seja, engrossa o tamanho do pênis. Tu vai ter um engrossamento, mas esses são os produtos que são mais utilizados, que dão bom resultado. Mas é importante saber que não é fazendo a aplicação uma vez na vida de ácido hialurônico que vai ficar para sempre. Tu vais ter que aplicar mais de uma vez, muitas vezes uma vez a cada 1 ano e meio ou até 2 anos, dependendo a utilização desse ácido hialurônico a nível do pênis, para que então aconteça o engrossamento peniano. Não é apenas uma vez e ponto final. Mas todas essas técnicas e táticas trazem excelentes resultados, aumentando muito a autoestima do homem, fazendo com que ele tenha mais prazer, ele se sinta melhor no momento da relação sexual.